Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de HTML5 para iniciantes. Eu sou o JP e esta é a nossa aula de número 10. Nesta aula nós vamos aprender sobre listas em HTML. Veremos que existem 3 tipos de listas: as não ordenadas, as ordenadas e as listas de descrição. Vamos ver cada uma delas em detalhes e também vamos criar um menu a partir de uma lista. Vamos então criar um menu horizontal. Ok? Bom, para darmos início à nossa aula, eu vou estar carregando aqui o meu editor de código fonte, o Sublime, e o nosso browser, o Chrome. Eu já deixei pronto aqui uma estrutura básica de uma página que eu estou chamando aqui de nossa página aula 10, lista HTML. Então essa estrutura nós já vimos em todas as outras aulas. Eu criei também uma estrutura de divs aqui para que nós possamos então utilizar essas áreas aqui já divididas, formatadas, estilizadas, aqui dentro do nosso arquivo de estilos externo aqui, ok? Que eu vinculei a nossa página através do elemento link, como vocês já sabem também. Então eu criei essa div container e dentro dela eu criei 4 divs onde nós vamos então está fazendo os nossos testes aqui sobre lista, ok? Bom, então a primeira lista que nós temos aqui no HTML são as listas não ordenadas. Uma lista não ordenada, ela é definida pelo elemento UL, tá? Então, para a gente criar uma lista aqui, eu vou já copiar uma listinha pronta que eu já fiz aqui, ok? Para a gente então fazer o nosso teste aqui, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Bom, então aqui, o que eu fiz? Eu criei, então, apenas um parágrafo, para dizer do que se trata essa lista, bebidas consumidas no café da manhã. E agora, para mim abrir a minha lista, eu sempre abro a lista não ordenada, porque nós estamos falando aqui de listas desordenadas, ok? Ou não ordenadas. Então, sempre que eu vou criar uma lista desordenada, eu uso o elemento UL, tá? Então, eu inicio o meu UL e finalizo aqui com a minha tag de fechamento UL, ok? E dentro dessas 2 tagzinhas aqui do L, eu vou colocar então os itens da minha lista através do elemento LI. Tá? Então, cada item que eu for apresentar na minha lista, eu vou estar utilizando então o elemento LI. Eu abro com a tag de abertura o LI e fecho com a tag de fechamento aqui, ok? Então, aqui eu criei a lista com 3 elementos, ok? Então, vamos dar uma olhada, vou salvar aqui. Vamos ver como ela será apresentada aqui, tá? Então, olha lá. Nós temos o parágrafo que eu coloquei, bebidas consumidas no café da manhã, e eu tenho agora as listas, E vocês podem observar que a lista, cada item da minha lista, ele vem então acompanhado de um marcadorzinho aqui, que é um círculo, um pequeno círculo preto aqui, Bom, a propriedade eu posso utilizar, eu posso alterar esse marcador aqui, tá? Então, por default, ele traz esse marcador como
um disco, um círculozinho pequeno, preto, né? Mas eu posso alterar entre 3 opções de marcadores aqui e também posso optar por não mostrar nenhum marcador, né? E isso eu faço através de uma propriedade do CSS, tá? Que é o List Style Type, ok? Bom, eu vou colocar aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Então aqui, o que acontece? Eu vou colocar aqui o comentário, ok? Em toda essa parte aqui, para a gente então falar um pouquinho sobre isso, tá? Então a propriedade CSS List Style Type era para definir alguns marcadores ou para não exibir marcadores, tá? Então, se eu quiser um discozinho como esse preto, eu posso colocar o valor dessa propriedade como disk. Só que se eu não coloco nada, que nem aqui no caso eu não coloquei nada, ele já usa essa definição como default, tá? Agora, se eu quiser mudar, por exemplo, para um círculo vazado, por exemplo, eu posso vir aqui no meu atributo, no meu elemento L, né? E vou colocar então, utilizar um estilo, né? Um estilo usando essa propriedade do CSS, tá? E atribuindo para ele o valor, então, o valor circ. Tá? Então, vamos salvar. Se eu for atualizar aqui, olha lá, ele ficou um risquinho, um círculozinho vazado, tá? Se eu quiser um quadrado também, eu uso aqui essa propriedade, ó, square. Eu venho aqui só mudar o valor da minha propriedade aqui. Opa, errei aqui, só um minutinho. C, Ctrl+V, tá? Ó, valor square. Aí eu salvo e vamos ver aqui como fica. Ó, agora ficou um quadradinho, tá vendo? Bom, eu posso também utilizar as listas desordenadas de forma alinhadas, ou seja, uma lista dentro de outra lista, tá? Então vou apagar esse comentário aqui. Vamos colocar o outro exemplo que eu fiz aqui para explicar melhor, tá bom? Então eu venho aqui, olha lá, né? Eu vou só jogar um pouquinho mais aqui, beleza. Então, como acontece aqui? Eu crio a minha lista com L, certo? E começo a colocar os meus itens da lista. Se eu quiser colocar uma outra sublista em um elemento, você vê que eu não fecho o elemento, ó. O item, eu abri aqui o item, mas eu não usei a minha tag de fechamento como aqui em cima, certo? Por quê? Porque eu vou usar ela, vou fechar ela aqui embaixo, ok? E entre esta e esta, eu vou colocar então uma outra lista que eu fiz aqui, ó. Abre o L e coloco 2 itens dessa lista e fecha o L aqui, ok? Então assim eu consigo fazer uma lista alinhada junto com outra, tá? Aqui também eu coloquei uma outra sublista, ok? Então se a gente salvar isso daqui e formos
atualizar, olha lá. Então ele fica bebidas consumidas no café da manhã, café, leite, desnatado e integral, chá verde, chá preto, hortelã. Né? Então eu consigo fazer mesclar várias listas, né? Formando então, e cada nível que ele desce então aqui, ele vai mudando o marcador automaticamente. Mas como nós vimos, eu posso fazer também isso manual e escolher qual o marcador que eu quero, tá bom? Bom, pessoal, o segundo tipo de listas são as listas ordenadas, tá? Então, as listas ordenadas, ela é utilizada, né, nós utilizamos para criar uma lista ordenada do mesmo modo da desordenada, porém, o elemento que nós usamos para listas ordenadas não é mais o elemento UL, e sim a OL, tá? Então, se eu quero criar uma lista ordenada, eu vou criar sempre, eu vou criar um elemento OL e os itens também continuam como o LI. Então, cada elemento LI é um item da minha lista, só que agora é da minha lista ordenada, tá ok? Então, olha só como ficaria aqui essa nossa lista, tá bom? Vamos salvar aqui, vou atualizar, ok? Olha lá, a lista ordenada, ela faz o quê? Ela já vai numerando cada item automaticamente, ela vai colocando o número. Eu coloquei aqui 4 itens e não defini em nenhum local que tinha o número 1, número 2, número 3 ou número 4. Ela já foi automaticamente atribuindo esses valores aqui e colocando esses marcadores numéricos aqui na frente, tá? Então aqui, maiores clubes de futebol do estado de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Ele automaticamente criou então esta lista, tá? Bom, eu posso também, existe um atributo, tá? Chamado o atributo Start, tá? Esse atributo Start, eu posso utilizar ele, né, para definir uma outra numeração, ou seja, você vê que ele começou a numerar aqui a partir do 1, mas se eu quisesse, por exemplo, começar a partir do, sei lá, do 11, por exemplo, do 6. Então, se eu colocar aqui o 6, o que acontece? Ele vai fazer também a mesma coisa, só que ele vai começar a numeração a partir do 6, tá? Então, se eu atualizar aqui, olha lá, ele ficou 6, 7, 8, 9. Então, esse start eu posso definir qual é a origem, o início da minha numeração, tá? Se eu não colocar nada, ele assume o primeiro item como o número 1, ok? Bom, nós temos também uma outra propriedade, tá? Eu vou só colocar aqui como um comentário, né? Vamos colocar como comentário aqui, apenas para ficar registrado. E existe uma outra propriedade, que é a propriedade tape, tá? Então essa propriedade tape, ela faz com que eu possa alterar o tipo de numerador. Você vê que aqui, por default, ele começa usando números aqui, né? Então, se eu não colocar nada aqui, como a gente já viu, eu não coloco nenhuma informação aqui de start, ele vai começar a numerar aqui a partir do 1, tá? Mas eu posso mudar de números para letras, ou então de números para algarismos romanos, tá? Então, existe, eu vou colocar aqui essa informação aqui, tá? Só para a gente ter também aqui como uma base aqui de estudo, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário e vou finalizar o comentário aqui nessa linha. E aqui então,
aqui no meio eu vou colocar, opa, aqui no meio eu vou colocar esse conteúdo aqui, tá? Então, o tape, ele pode assumir os seguintes valores. Se eu colocar 1, ele vai assumir os itens como números, tá? Identificados como números. Se eu colocar o A maiúsculo, ele vai ser identificado com letras maiúsculas. Se for com A minúsculo, ele vai ser identificado com letras minúsculas. Se for o I maiúsculo, vai ser identificado com números romanos em maiúsculo. Se for o I minúsculo, os itens serão identificados com números romanos em minúsculo, tá? Então, só para a gente fazer o teste, tá? Então, eu vou colocar aqui o tape A, tape, o atributo tape com o valor A maiúsculo, tá? Então, se eu salvar aqui, né, e for observar, você vê, ó, ele mudou aqui. Então, é A, B, C, D, entendeu? Se eu colocar aqui, por exemplo, o I maiúsculo, ele vai colocar aqui com algarismos romanos. Então, ele vai começar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, ok? E ele pode também, pessoal, eu posso usar o start também, mesmo se eu não estiver usando números, se eu estiver usando letra. Por exemplo, se eu colocar o start aqui, olha só, vamos supor que eu vou colocar o start como sendo, vou colocar aqui, por exemplo, 4, e aqui eu vou colocar, por exemplo, letra, né? Olha só. Então eu vou salvar, olha só como ele vai fazer. Ele veio, ó, ele começou da letra 4, então tem o A, o B, o C, o D é o número 4, então ele começa D, E, F, G. Tá? Então ele vai aumentando também a partir da posição do alfabeto aqui de número 4. Então isso serve para todos, para o algarismo romano, para a letra ou para os números. Tá bom? Beleza. Então, nós podemos também trabalhar com listas alinhadas também, ordenadas, tá? Então eu posso usar aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos colocar essa outra lista aqui, ok? Então olha lá, vou salvar. Olha lá. Então aqui eu fiz o quê? Eu criei uma lista ordenada, porque é o OL, né? Coloquei meu primeiro item, só que no meu primeiro item eu não fechei ele, eu coloquei outra lista ordenada aqui, né? E aí eu defini que essa segunda lista ordenada vai ser ordenada com o tipo de letras maiúsculas, né? E aí eu continuei a minha lista normal aqui, tá? Então eu consigo colocar uma lista e uma sublista dentro desse item aqui. Okay? Então aqui no caso Corinthians e os títulos que ele tem. Então aqui eu tenho 2 títulos mundiais, 7 brasileiros, 30 títulos estaduais e no Libertadores, né? Então tem aqui essas opções aqui de montar as minhas listas ordenadas, ok? Bom, uma outra opção de lista são o que nós chamamos de lista de descrição, tá? Então, como seriam essas listas de descrição? Eu vou colocar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre ela, né? Então, essas listas de descrição, você utiliza o elemento agora, o elemento DL, tá? Então, eu através do DL eu abro uma lista e o tag de fechamento DL eu fecho a minha lista, ok? E dentro dela eu tenho agora, é diferente, antes eu tinha o LI para cada item da minha lista, agora não, para cada item da minha lista eu tenho 2 elementos específicos. O primeiro elemento, que é o elemento que define o meu termo da minha lista, eu uso o elemento DT. E o elemento
que eu vou falar a descrição daquele termo, eu coloco o elemento DD, tá? Então aqui seria um primeiro elemento, o primeiro item da minha lista, o segundo item da minha lista. Então, o primeiro item da minha lista é o HTML e aqui eu coloco a descrição do que seria o HTML. Aí eu coloco outra lista com o termo CSS e a descrição do que seria o CSS. O terceiro item é meu JavaScript e a descrição do que seria o JavaScript. Tá? Então, se eu salvar aqui, né, e for ver aqui a minha lista, olha como ele fica. Eu tenho lá o meu parágrafo que coloquei, né, tecnologias aplicadas em página HTML, e aí eu tenho HTML, linguagem de marcação de hipertexto, CSS, folha de estilos em cascata, JavaScript, linguagem de programação interpretada e estruturada. Então eu tenho assim, eu consigo montar as minhas listas de descrições. Ok? Bom, pessoal, agora vamos estar utilizando uma aplicação que é muito utilizada quando se desenvolve páginas HTML, se utiliza de listas não ordenadas para se criar menu, né, menu de navegação. Né? Então, nós vamos aqui, vamos criar como a gente montaria, por exemplo, um menu de navegação horizontal. Tá? Então, se a gente criar aqui uma lista, olha bem, a gente vai criar uma lista aqui. Vou criar essa lista aqui, não ordenada, e aqui eu coloquei para cada elemento, tá? Então, assim, cada item da minha lista, eu posso colocar outros elementos HTML dentro dela, tá? Então, eu estou utilizando aqui um link. Lembra que nós aprendemos? Link, que é o meu elemento A. Então eu estou criando um elemento A, que seria um link para o qual a pessoa clica no nome e vai para essa outra página, né? Então eu criei um link para cada item da minha lista, ok? E aí, como a gente não vai sair da página, né? Eu estou colocando aqui apenas o hashtag aqui, que ele mantém a página, então, sem ir para lugar nenhum, tá? Mas quando eu estivesse utilizando mesmo o menu, eu colocaria todo o caminho da outra página que eu quisesse carregar, ok? Então, se eu for vir aqui e for atualizar, então vou salvar e eu vou, então, criar a minha lista. Então, a lista, como a gente viu, é uma lista desordenada, ela sempre vai assim, ó, o primeiro item, segundo item, foi o que aconteceu aqui, ó. Primeiro item, segundo item, ele está com link porque eu coloquei links aqui, né? Então ele ficou com link aqui. Só que eu queria que ele estivesse tudo numa linha só, numa linha horizontal, né? Para mim fazer tipo um menuzinho aqui de opções aqui em cima e não assim na vertical, na horizontal. Então, para me fazer isso, eu utilizo então de formatações CSS que vão me permitir mudar de vertical para apresentação aqui na horizontal, tá bom? Então, olha bem, nós já vimos que nós podemos estilizar, fazer os nossos estilos aqui, podemos fazer os nossos estilos fora do nosso arquivo, através de arquivos externos, né? Então, para mim fazer essa formatação, eu venho aqui e vou colocar então a minha formatação. Só que, olha bem, se eu formatar o elemento ULL direto, ele vai alterar esses outros ULL que eu já criei aqui em cima também, certo? Então, para que eu mude apenas esse ULL específico aqui, eu posso aproveitar do meu ID, do meu bloco div aqui, e eu vou identificar então, sempre começando pelo meu ID do meu bloco div.
Né? Por quê? Porque aí, quando eu uso aqui, assim, ó, eu comecei, se eu tivesse tirado isso daqui, ó, então ele iria afetar todos os meus elementos URL da minha página. Só que quando eu coloco aqui o meu ID, ele vai mudar apenas o URL que está dentro desse bloco. Né? Então eu consigo fazer uma formatação para esses elementos aqui que estão dentro desse bloco. Ok? Então, para mim fazer com que ele saia da vertical e vá para a horizontal, basta eu utilizar esta propriedade CSS aqui, que é o float. O float ele faz a flutuação dos elementos da esquerda. Tá? Então, quando eu faço essa alteração aqui, olha lá. Vou salvar aqui, beleza? E vou atualizar. Ó, ele já mudou para horizontal, ok? Só que ele ainda está sem formatação, então ele precisa tá sobrepondo as informações aqui. Então a gente precisa formatar, colocar outros estilos aqui para formatar direitinho e aparecer realmente aquele menuzinho profissional que a gente vê nas páginas, tá? Então eu vou criar então uma outra formatação aqui, tá? Vamos criar outras formatações aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar várias formatações. Primeiro, eu vou identificar cores de fundo aqui diferentes. Vou colocar espaços, né, para não ficar aparecendo aqui um por cima do outro, ficar espaçado. Né? Vou também tirar os marcadores. Lembra que eu podia utilizar aqui os marcadores que eu queria? Eu podia também tirar o marcador. Tirar o marcador é só eu atribuir. Lembra que eu atribuí lá no meu list style tape? Aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês dar uma olhadinha. Eu tirei aqui, mas eu tinha colocado aqui essa propriedade list style tape. Lembra? Que eu tinha colocado círculo, square de quadrado, né? Mas se eu colocar um none, então significa que eu não quero nenhum. Então eu posso tirar para não mostrar nenhum marcador, ok? Então ele vai fazer isso, né? Vai colocar espaços, largando mais a distância entre um e o outro, né? E vai colocar, e vai também formatar o meu link, né, para mudar as cores, tá bom? Então vamos ver como é que isso aqui ficaria depois de apresentado aqui na tela, tá? Então olha bem, ó, você viu? Olha que legal como ficou, igual o menu profissional mesmo, tá vendo? Eu posso navegar e conforme eu for clicando, ele vai navegando para a página que eu defini, só que como eu coloquei o hashtag lá na URL, ele não vai para lugar nenhum, mas assim é que se cria um menu, tá? E esse efeito de passar o mouse e ele sofrer uma mudança, quando eu passo o mouse em cima aqui, eu faço isso quando eu coloco o meu estilo, quando eu formato o meu link, eu posso usar esse pseudocódigo aqui, over, tá? Esse pseudocódigo over, eu posso dar um formato diferente para quando eu estiver com o mouse em cima da palavra. Então, quando eu coloco assim, ó, over, o formato que eu colocar aqui vai ser o formato que vai aparecer quando eu colocar o mouse em cima. Quando eu tiro o mouse, ele volta para o formato normal dele. Quando eu passo o mouse em cima, ele assume esse formato. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, colocado, em vez de azul escuro, eu tivesse colocado, por exemplo, um vermelho, né? Se tivesse colocado aqui, por exemplo, um vermelho. Então, o que acontece? Na hora que eu passar o mouse ali por cima, ele vai ficar vermelho. Então, eu venho aqui, ó, na hora que eu encostei o mouse, opa, não salvei, atualizei, ó, atualizei a página, veio aqui agora, ó, tá vendo? Quando eu encosto o mouse, fica vermelho. Eu saio, ele volta para o normal. Encosto, vermelho.
saio normal. Aí eu volto aqui, falo que eu quero azul, né? Então venho aqui, eu quero azul, salvo, atualizo a minha página aqui, certo? Aí se eu vir aqui, ó, ele volta azul. Saio, fica esse azulzinho claro aqui que eu coloquei aqui. Quando eu saio, está azulzinho claro. Eu encosto, ele muda para o azul escuro, tá? Então esse efeito eu consigo utilizando esse pseudocódigo over aqui, tá? E como nós vimos, né, pseudocódigo a gente vai ver no curso mais avançado de CSS, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, por enquanto, o que nós queríamos estar passando para vocês hoje era isso a respeito de listas, tá? Como pode-se estar utilizando lista e também criando o nosso menuzinho aqui através da utilização de listas. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou, como eu falei, vamos estar então finalizando, ok? Vamos estar finalizando aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode deixar uma mensagem. Eu vou ter muito prazer em responder. Tá? Ou então, se você quiser também dar alguma sugestão, né, alguma crítica aqui na minha aula também, eu preciso da colaboração de vocês também para estar aperfeiçoando, né, procurando melhorar sempre aí para vocês. Tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Tá? Se inscreva, porque essa é a maneira que você pode nos ajudar, pode contribuir com o nosso canal, para nós estarmos sempre trazendo aqui conteúdos novos para vocês aí. Até o próximo vídeo, então. Fique com Deus. Um abraço.